Família, projeto de Deus, e realmente a minha e a sua família é um projeto de Deus. E a vontade de Deus é que você, em nome de Jesus, sempre possa entender essa realidade, que sua família é um projeto de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12. Somente um versículo da palavra de Deus, o versículo 50. O tema de nossa noite é família nas mãos de Deus. Eu não sei se você já colocou a sua família nas mãos de Deus, mas verdade é essa, que a sua família sempre tem de estar nas mãos do Senhor e aos pés da cruz. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a vontade de Deus para a minha família, é a vontade de Deus para a sua família. E talvez você está aqui e nunca orou a Deus dizendo: Senhor, toma conta, toma direção da minha família. Dirige, ó Deus, dirija a história da minha família, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste. Eu acho interessante esse termo que o Senhor Jesus Cristo usa, porque na verdade a essência do cristianismo está em fazer a vontade do Pai celeste. A essência de ser cristão está em fazer a vontade do Pai celeste. O salmista, em sua oração, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse que fazer a vontade de Deus era para ele, era o seu próprio alimento. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E amados, a família é tremendamente abençoada quando a família faz a vontade de Deus, entende que você vive para glorificar a Deus, e tudo deve ser para a glória de Deus, segundo a sua santa vontade. E o Senhor Jesus diz que a família dele é qualquer um que fizer a vontade do meu Pai celeste. Mas você tem feito a vontade do Pai celeste? Sua família tem feito a vontade de Deus? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, não todas, mas algumas coisas do que é ter uma família na mão de Deus, nas mãos de Deus, que faz a vontade do Pai celeste, que faz a vontade de Deus, que faz Deus sorrir, faz Deus feliz. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a família que está nas mãos de Deus, ela olha na ótica de Cristo. Olha na ótica de Cristo tudo. E é interessante que muitas vezes nós não sabemos olhar na ótica de Cristo quando estamos passando por dificuldades e tempestades. Assim como os discípulos não sabiam e pensavam que ia afundar. Quando acorda Jesus, Jesus manda o mar se acalmar. Olhar na ótica de Cristo é viver por fé, é compreender quem é Deus, é servir a Deus, é amar a Deus com toda a intensidade.
olhar na ótica de Cristo e viver na ótica de Cristo. É quando alguém chega para Jairo e diz: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus Cristo diz: acalma-te, fique quieto, ela apenas dorme. É ver pelo prisma da fé, é acreditar no impossível, no sobrenatural, olhar na ótica de Cristo e ter a família na mão de Deus. É por mais que um esteja perdido, é ter o sentimento do pai do filho pródigo, que não desiste, que espera continuamente e recebe com alegria, com amor, restauração, reconduzindo a viver uma vida em família quem está distante. E talvez você está aqui, você não olha na ótica de Cristo. Talvez você tenha um filho ou uma filha ou um irmão. Dizem que em todas as famílias tem uma ovelha negra, né? Tem mesmo? Será que é verdade isso? Tem, né? A família de Zete é essa família que Deus disse aqui: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. E aí possivelmente tem ovelha negra também. Mas, irmãos, a visão do Pai é a ótica de Cristo, do pai do filho pródigo, que espera o filho. Muitas vezes eu vejo o pai dizer: não há mais solução, não tem jeito, só se morrer. Matar ou morrer não é a solução. É necessário que a família nas mãos de Deus possa olhar na ótica de Cristo e entender que a esperança, a salvação, não desista daquilo que Deus te deu, da sua família, dos seus filhos. Não desista, mulher, do seu marido, por mais que ele seja pervertido, distante de Deus, alienado aos projetos de Deus e às coisas de Deus. Olhe com o olhar de Cristo. Olhe. Acredite na promessa de Deus, nos princípios de Deus, na verdade de Deus. Acredite que o nosso Deus é um Deus da restauração. E o Senhor Jesus, sempre, muitas e muitas histórias, se eu fosse aqui contar, você ia ver o quanto é bom olhar na ótica de Cristo, ótica de esperança, de fé, de quem acredita, de quem não desiste, de quem não abre mão, entende que em Deus há salvação e a solução para todas as coisas. Família nas mãos de Deus. Família nas mãos de Deus vive a revelação. A palavra de Jesus diz que todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus está revelada na Santa Palavra. A família que está nas mãos de Deus não precisa tão somente conhecer a verdade sobre Deus, mas é necessário viver a verdade de Deus no seu coração e na sua vida. Vivê-la continuamente, em cada aspecto, em cada modo de se relacionar um com o outro, na forma de agir, na forma de expressar a bondade de Deus, o amor de Deus, na forma de vivenciar Deus no meio e na direção da família. A família, nas mãos de Deus, ela vive a revelação da palavra, ela vive a palavra de Deus, vive segundo os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, vive segundo as promessas de Deus, acredita na palavra de Deus continuamente. E aí o marido entende que vive nas palavras de Deus, na promessa de Deus, na revelação diante de Deus. Ele entende que deve amar a sua esposa de forma incondicional, mesmo que não receba amor, deve amar, porque a palavra de Deus diz que os maridos devem amar as vossas esposas como Cristo ama a igreja,
de forma incondicional, sem querer receber nada em troca, mas simplesmente amar. A sua mulher está tratando mal, ame ela. Não bata não, ame. Sua mulher acorda naqueles dias difíceis, terríveis. Uma semana todos os meses. Ou mais, né? Léo olhou assim, mas... Jesus amado, eu sei o que é isso. Então você deve amar, rapaz. Você deve amar. Você deve amar de todo o seu coração. Você deve amar com alegria. Você deve amar com satisfação, continuamente amar. Isso é um mandamento, é uma ordem de Deus para você aqui, homem e marido. Não é, eu talvez vou querer amar, não, é uma ordem, é um imperativo. Você deve amar. Não, mas a minha esposa não me quer mais. Você deve amar. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer um amor. Não, ela mudou tanto. Você deve amar. Amar. Porque pode mudar de novo para melhor. Não é não? Que bênção. Pode virar uma bênção de Deus. Você deve acreditar nisso. Quando a família está nas mãos de Deus e vive a revelação de Deus, vive a palavra de Deus, as mulheres são submissas aos vossos maridos. E submissão não é opressão. Submissão é andar ao lado, andar juntos, em concordância, mas entendendo que o cabeça é o marido. Ele é o chefe do lar. A decisão final tem que ser dele. Mesmo que a mulher disse, vai lavar os pratos, e ele grita, já vou. Mas a final tem que ser dele. E a mulher tem que ser assim, submissa ao esposo. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Submissão ao seu marido. Como a igreja fiel é a Cristo. E a igreja fiel é submissa a Cristo. Em tudo é obediente a Cristo. A igreja fiel obedece a Cristo. Mesmo quando não entende, mas sobre a tua palavra eu irei andar sobre as águas. Isso é igreja fiel. Acima da realidade ou contra a lógica, obedece porque entende o seu papel. Você deve entender o seu papel como mulher que recebe amor e transforma esse amor em submissão e obediência e dá amor. Essa é a vontade de Deus para você. Uma família nas mãos de Deus que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. É uma família que vive o arrependimento. Sabe, irmãos, não existe ninguém perfeito. Todo mundo erra. E erra muitas vezes. E muitas vezes nós erramos feio. Muitas vezes falhamos muito. Muitas vezes somos omissos no nosso próprio lar. Muitas vezes falamos coisas que nunca deveríamos falar. Ou fazemos coisas que nunca deveríamos fazer. Mas uma família nas mãos de Deus é uma família que compreende o que é o erro, entende e confessa o erro, se arrepende, muda de vida, muda de atitude, muda de ação, muda de fala, muda para que a glória de Deus venha aparecer, venha ser externada. É necessário o arrependimento, sabe por quê? Porque o pai erra, a mãe erra, o filho erra, o marido erra, a mulher erra. Todo mundo erra. E alguém disse que o segredo para um casamento feliz é entender que os dois não prestam.
É. Porque quando um acha que é melhor que o outro, aí pronto. Ninguém presta. Todo mundo erra. E deve aprender a ter arrependimento no coração. Mas o arrependimento é algo que quando você fala, eu errei, quando você reconhece o erro, você abandona, você muda. Isso é arrependimento, aonde há mudança. Mudança contínua. Sabe, talvez você está aqui com a sua família, você precisa mudar. Talvez, marido, com a sua esposa, você precisa mudar a forma que você age. Talvez você diz, eu aprendi assim, viver sem amor, nunca recebi amor, agora porque eu vou dar amor, você tem de mudar. Você tem de mudar para a glória de Deus. Você, mulher, tem de mudar em nome de Jesus. Você, filho, tem de ver em que área você deve mudar para com seu pai, para com sua mãe, para com seus irmãos. Deve mudar. Essa é a vontade de Deus. Eu tive um irmão que tinha uma mania muito ruim. Eu, com 4 anos, dormia com um biquinho, né? O bicho arrancava o meu bico direto, todos os dias, para chupar. E eu ficava irritado com aquilo. Irritado. E eu queria que ele mudasse. Mas não tinha força para reagir. Aí queria que ele mudasse. Tem irmãos que devem mudar com seus irmãos mais novos. Mudar o trato. Como lida. E hoje nessa sociedade onde há uma parceria de vários irmãos e talvez irmãos de pais diferentes, deve aprender a tratar o outro de igual forma. Deve aprender a tratar o pai com respeito, ou a figura paterna que você tem com respeito, ou a mãe, ou a figura materna com respeito, porque isso glorifica a Deus, e quem está nas mãos de Deus, e quem faz a vontade de Deus, quer o bem do outro, não quer o mal do outro. Quem faz a vontade de Deus, quem é de Deus, quer que o outro seja feliz, seja abençoado, seja tremendamente restaurado, seja alguém que ame e que demonstre Deus continuamente em sua vida. Então, uma família nas mãos de Deus é uma família que tem Jesus como Senhor e Salvador. Isso poderia ser o primeiro ponto. Porque o mais importante de tudo é dizer como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. O mais importante de tudo é servir a Jesus Cristo, é ter Jesus como Senhor, como suficiente Salvador, é ter Jesus como a nossa esperança de vida, é ter Jesus como nosso modelo de fé, é ter Jesus como aquele Deus poderoso que Ele é, que transforma todas as coisas e muda todos os aspectos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é Senhor do universo, Ele dirige tudo e dirige a minha família e a sua família. Por mais que a sua família esteja passando um momento triste e difícil, Deus pode mudar todas as coisas. Tenha Jesus Cristo como Senhor. Sabe, talvez você está aqui e você está pensando em começar uma nova família. O passo principal para ter uma vida abençoada é ter Jesus como Senhor. É entender que Ele dirige as nossas vidas, as nossas famílias, dirige a nossa história. E as nossas vidas estão diante dEle. E nós, para com Ele, como os filhos obedientes, que o amamos de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Famílias nas mãos de Deus, vive a gratidão. Sabe, irmãos, a ingratidão é uma das coisas mais terríveis do mundo. A família nas mãos de Deus, ela é grata a Deus. É grata a Deus por tudo que tem. Pelo um filé mignon, num churrasco.
ou pelo um bife de olhão. Lá no Nordeste é ovo, com feijão e farinha. Mas agradecer a Deus, sabe por quê? Porque quantas pessoas não têm nada? Sabe, agradecer a Deus pela sua casa, talvez de aluguel, talvez tão pequena. Um quarto, uma casa pequenininha, minúscula. Mas Deus te deu. Tem gente que não tem onde morar. Tem gente que não tem um teto sobre as suas cabeças. É viver em gratidão, em amor a Deus, que te fez viver em família. E é maravilhoso viver em família. É maravilhoso uma reunião de família, onde há amor, onde há perdão, onde há compreensão, onde há respeito, onde há fidelidade, aonde o Senhor Jesus está no centro de tudo, aonde a fé é que nos motiva e guia, e nós olhamos sempre na ótica de Cristo. A vontade de Deus é que a minha e a sua família seja uma família nas mãos de Deus. E o resultado de tudo isso, de ter uma família nas mãos de Deus, é a resposta da palavra de Deus. Maridos que amam a esposa, esposa submissa ao marido, filhos que obedecem aos seus pais, e pais que não provocam os seus filhos. Meus amados, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. Que você, marido, ame a sua esposa. Que você, esposa, seja submissa aos seus filhos, ao seu marido, perdão. E que você, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E que vocês, pais, não irriteis os vossos filhos. Que Deus vos abençoe. E que em nome de Jesus, a sua família possa estar continuamente nas mãos de Deus. Que você possa olhar sempre na ótica de Cristo. Que a sua casa possa ser alicerçada na rocha, em Jesus, em Cristo, na sua revelação, na sua palavra. Que em nome de Jesus haja arrependimento, mudanças. Sempre precisamos mudar, sempre tem alguma coisa que você precisa melhorar. Que em nome de Jesus, Deus possa transparecer na sua casa e que vocês experimentem esses resultados. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.